Boa noite, irmãos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, ouvintes da Rádio Abel, telespectadores da TV Abel. Hoje, dia 6/4, daremos continuidade ao nosso estudo do livro Diversidade dos Carismas, complementando o estudo referente ao capítulo 2, itens 21 a 23, que iniciamos na semana passada. Boa noite, vamos ao nosso estudo. O interruptor, e eu usei esse termo porque Hermínio faz referência a interromper esse fluxo de pensamento, e a gente está acostumado com o interruptor de iluminação, de energia elétrica. O que nós fazemos ao mexer no interruptor é interromper a corrente elétrica para aquela lâmpada, apagamos a lâmpada. Então é simples, a gente vai lá e aperta o interruptor, mas com a nossa mente não é simples assim. Sabemos que não é fácil fazer parar a maquininha de produzir pensamentos, como quem desliga os terminais de um computador com um simples apertar de um botão de comando, ou apaga a lâmpada pressionando um interruptor. A figura do interruptor é muito interessante, porque o cérebro não funciona assim. Muitas pessoas dispõem, contudo, dessa interessante faculdade, como que inata, espontânea e pronta para a utilização, que eles têm a facilidade de se desconectar e liberar o cérebro, mas é difícil. Acredito que a maioria acabe desistindo de conseguir realizar essa verdadeira proeza. Sem dúvida, porém, é possível despertar e desenvolver a faculdade de controlar o fluxo torrencial e aparentemente inestancável do pensamento. Não é nosso propósito recomendar aqui nenhuma técnica especial, das muitas que existem em livros, técnicas de meditação que ensinam como se concentrar. Não é nosso propósito recomendar aqui nenhuma técnica especial das muitas que existem. Nem me considero a autoridade no assunto. Em verdade, tenho certa desconfiança sobre técnicas que se propõem a desenvolver essa faculdade em tantas lições ao ponto de produzir prodígios. Não duvido de que alguns de tais prodígios sejam até viáveis, mas questiono a finalidade a que se destinam. Lembro-me sempre daquela ilustrativa história do discípulo que, após muitos anos, apresentou-se ao seu guru para lhe anunciar, eufórico, que já conseguia transportar-se de um lado ao outro do rio pelo simples poder da mente. Ao que recebeu uma decepcionante e avassaladora, arrasadora observação. Ah, meu filho, você perdeu seu tempo. Você pode fazer a mesma coisa a troco de umas poucas moedinhas atravessando de canoa. Quer dizer, o objetivo não é atravessar o rio, o objetivo é a gente disciplinar a mente, e a mente vazia. Existe um outro dito também, uma história sobre um guru, um mestre, e que ensinava você a ter paz íntima. E aí um discípulo estava ansioso porque ele carecia de paz íntima, e foi a esse guru, cheio de ideias e de conceitos e de técnicas e tal, e queria que o guru ensinasse a ele a ter paz íntima. E o guru falou assim: pois não, vamos tomar um chá antes para nós iniciarmos a nossa lição. Ele, ótimo, ficou feliz. O guru botou as xícaras de chá e foi servir primeiro a xícara dele, e foi derramando chá, a xícara encheu e o guru continuou derramando chá, e o chá começou a transbordar, caiu no pires, caiu na mesa e tal, e o discípulo, assustado, falou: Guru, a xícara já está cheia, pode parar. Aí ele falou: a xícara é como sua mente, nós só vamos poder começar os ensinamentos quando você esvaziá-la. Influências espirituais. Eu peguei esse título para esse slide porque Hermínio faz um comentário muito interessante no corpo desse ensinamento que eu quis destacar. A famosa concentração não é
pois, exatamente o que pensam muitos do que ela seja. Experiências de telepatia, como lembra Boddington, falham lamentavelmente até que se descubra que a mensagem mental da pessoa que transmite não consegue ser acolhida pela mente receptora, sempre que esta esteja ocupada por um pensamento qualquer que seja ele. Concentrar-se não é, pois, agarrar-se tenazmente a uma ideia ou imagem, mesmo porque também a imagem é um pensamento visualizado, como objetivado, e ainda que sem a participação dos órgãos normais da visão. Quando a emissão de pensamentos alheios nos alcança, eles se misturam sutilmente ao nosso ponto de nem sempre conseguirmos distinguir um dos outros. Olha que interessante. Sabendo disso, é que os espíritos conseguem nos influenciar, sejam com pensamentos positivos e construtivos, os nossos mentores, sejam com ideias negativas, os nossos obsessores. E aí eu ressaltei esse trecho e de influências espirituais, né? Porque me recordo do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos se eles nos influenciam, e eles respondem sim, de tal maneira que chego a dizer que eles é que comandam a sua vida. Então esse processo de influenciação e sintonia espiritual é uma coisa tão presente, tão ativa na nossa vida, que algumas vezes nesse fluxo do pensamento nós não conseguimos distinguir com clareza o que é pensamento nosso, o que é pensamento do outro induzido na nossa mente. E como os nossos amigos espirituais conhecem profundamente esta técnica, nossos mentores a usam para nos inspirar no caminho do bem, e nossos desafetos do passado as usam para influenciar com atitudes negativas e que nos levam a sofrimento e dor. Só com alguma experiência e acurado senso analítico podemos identificar ideias alheias na correnteza normal dos nossos pensamentos. Então, nesse fluxo, né, como ele diz, descontrolado, essa correnteza de pensamento do nosso dia a dia, é muito difícil nós, e é uma prática importante, identificarmos o que é o nosso pensamento do que é um pensamento induzido. Mas isso já é outro problema e fica para discussão adiante nesse livro, porque vai ser um tema fascinante. O que importa aqui é entender bem o que é, de fato, concentração. Quer dizer, o objetivo é saber o que é essa concentração que vai nos ajudar no processo de desenvolvimento mediúnico. Vemos, pelo que fica exposto, que se concentrar é estancar a corrente de pensamento próprio, a fim de que o alheio possa ser recebido. É, portanto, criar espaço para receber as ideias alheias, ou, claro, nossas próprias, quando é um processo anímico, né? Guardadas no inconsciente, onde está a memória de todas as vidas passadas, né? Então, o inconsciente está no cérebro perispiritual. Toda vez que nós temos uma emancipação do corpo físico, nós conseguimos, pelo afastamento da matéria, a começar a ter acesso a arquivos de vidas passadas e começamos um processo anímico, né? O que se faz na regressão de memória é, através de técnicas específicas, magnéticas e de indução, levá-lo a um afastamento do corpo físico para que, liberto da matéria, ou pelo menos afastado, uma vez que os liames magnéticos não são rompidos, você tem a capacidade de começar a acessar os arquivos de memória que estão nessa mente perispiritual, nesse depositório perispiritual, e começamos a recordar vivências, traumas e experiências de vida passadas, né? Na memória e o tempo, ele analisa essa fenomenologia com muita profundidade. Anímico versus mediúnico. Isso é um tabu também importante, né? Porque toda vez que nós relaxamos e entramos num estado
de relaxamento, de conforto, e nos emancipamos do corpo físico, a possibilidade de nós começarmos a acessar aspectos das nossas memórias de vidas passadas. Então, às vezes, o que é anímico do que é mediúnico se mistura um pouco, e isso é fonte de bloqueio para muitas pessoas, né? São dois fenômenos importantes que não se cancelam, e tem que ter uma certa tolerância para nós caminharmos, porque senão a dúvida, a incerteza e a insegurança vão bloquear totalmente o processo de desenvolvimento mediúnico. Se as ideias que o médium acolhe são suas mesmas, o fenômeno é anímico. Se são alheias, ele é mediúnico. E sobre isso temos algo a dizer no próximo módulo desse livro. Ele vai tratar no próximo módulo. Regressão de memória se faz sempre por acesso a arquivos a um fenômeno eminentemente anímico. Utilizamos acima a palavra ideias, mas é certo que também poderíamos ter acrescentado imagens, porque não apenas os espíritos manifestantes se usam da mente do médium para vestir seus pensamentos com palavras do vocabulário do médium, como podem também suscitar imagens em cenas inteiras ou narrativas mais ou menos longas, como se um filme cinematográfico estivesse sendo exibido na intimidade do sensitivo. Nos fenômenos anímicos, isto é, emergidos da memória do próprio médium, pensamentos e imagens são sacados do inconsciente dele. Da onde? Da nossa memória perispiritual, né? Nosso cérebro perispiritual é o depositório de todas essas memórias de vidas passadas, e toda vez que a gente entra num processo anímico, porque nós fazemos um desdobramento, nós começamos a acessar esses arquivos, né? E é interessante que em muitos casos o médium ele vivencia uma experiência, ele vivencia uma cena e depois ele descreve isso. Então o processo é um processo de vivenciar uma experiência, de recordar um evento e depois deixar que o médium possa descrever aquele fenômeno, né? A gente viu isso no livro Memórias de um Suicida, né, que o processo mediúnico se dava dessa forma. Em ambas as situações, o consciente do sensitivo tem de estar desocupado, quer dizer, o consciente é da mente, do cérebro, do corpo físico, né? E aqueles circuitos limitados que fazem sinapse têm que estar livres e têm de oferecer espaço mental para que os fenômenos ocorram, né? Quer dizer, a taxa de ocupação da CPU, usando aquela linguagem que nós recorremos anteriormente, tem que estar baixa. Este aspecto é de tão grande importância na dinâmica do fenômeno mediúnico que Boddington é de opinião que aí está a causa secreta do fracasso de todas as formas de mediunidade. Quer dizer, a gente não deixa a mente livre para a ação do espírito comunicante. Opinião essa de que partilhamos, pois é também nossa experiência pessoal. A memória ancestral. O médium precisa aprender a controlar tanto sua atividade consciente, que é do cérebro do físico, do corpo físico, quanto a inconsciente, do cérebro perispiritual. Há um sutil interrelacionamento entre esses dois aspectos da mente, como procurei expor em A Memória e o Tempo. Propus neste livro o conceito de que o consciente é apenas um dispositivo de passagem num sentido e no outro, ou seja, tanto do subconsciente e do consciente para fora, ou como de fora para dentro. A terminologia inglesa eletrônica dispõe das palavras adequadas: input, output, entrada e saída. O que por aí transita fica depositado em dois arquivos especiais. O subconsciente, onde se encontra o material de uso corrente, que pode ser evocado com relativa facilidade. Outro, o inconsciente, espécie de arquivo morto,
de acesso mais difícil, mas não impossível. O subconsciente retém as lembranças da vida presente e por isso é de acesso mais fácil. O inconsciente é o vastíssimo armazém das memórias passadas, desde que começou a funcionar em nós o dispositivo da consciência, que nos identifica como um ser à parte, distinto do mundo em que vivemos e das demais formas de vida nele existentes. Então, desde que a gente entrou no mundo da consciência, ou seja, no mundo hominal, e nós guardamos essa memória ancestral, né? Então, Hermínio nos faz um paralelo com o mundo da informática e diz que esse inconsciente, que essa memória ancestral, que é vastíssima, das vidas passadas, desde o início da nossa fase hominal, ela fica como um arquivo morto, né? É um arquivo que está guardado lá escondido, trancado a 7 chaves, e que nós temos de difícil acesso. O subconsciente não. Recordações da vida presente que estão num arquivo de fácil acesso, né? Estão no disco rígido e a memória pode ir buscá-los a qualquer instante com uma certa facilidade. Vocês veem que nem tudo na nossa vida presente, desta encarnação, a gente recorda com muita facilidade, com uma certa facilidade. Já o inconsciente, que é a memória ancestral que está no corpo perispiritual, essa é o arquivo morto, está trancado a 7 chaves e é de difícil acesso, né? Inclusive no livro Memória e o Tempo, Hermínio faz uma brincadeira muito interessante, que ele diz que o cérebro é a máquina de esquecer. Por que o cérebro é a máquina de esquecer? Porque o cérebro no corpo físico nos bloqueia o acesso facilitado àquela memória ancestral do inconsciente, né, que está gravado no cérebro perispiritual. Por ela bloquear e fazer com que nós não recordemos, né, esse passado, é que a gente tem essa benesse de Deus de, ao reencarnarmos, apagarmos certos conflitos, certos dramas da nossa vida que ficaram guardados no inconsciente e podermos vivenciar uma nova experiência sem o prejuízo daquelas memórias, né? Então ele chama o cérebro físico da máquina de esquecer. É muito interessante essa abordagem. Mediunidade inata. Não sei se Boddington concordaria com esse esquema. É certo, porém, que ele acha que o grande segredo da mediunidade é saber controlar a atividade subconsciente, tanto quanto a consciente. Até que o médium consiga isso, acha ele impraticável a produção de mensagens convincentes que possam ser consideradas como de mentes alheias, e não da sua própria. Não estamos muito de acordo nesse ponto, mesmo porque a experiência ensina que não devemos dogmatizar com nenhum aspecto da mediunidade, ou, para ser mais amplo e abrangente, com nenhum aspecto da complexa atividade mental do ser humano. Acho que por muito tempo, e bota tempo nisso, teremos surpresas e mistérios a decifrar nesse campo de estudo. Testemunhamos, às vezes, notáveis fenômenos e comunicações de irrespondível evidência mediúnica em sensitivos que, obviamente, não demonstram conhecer com tanta nitidez como desejaria Boddington a distinção entre ideias próprias e alheias, ou que dominem com perfeição os dispositivos da mente. E mediunidade, nós todos somos médium, uns mais aptos, menos aptos, né? Mas Hermínio faz uma consideração aqui fundamental, né? Que Boddington coloca que a mediunidade só existe se nós formos capazes de fazer isso ou aquilo. Ora, não é bem verdade, né? Nós conhecemos pessoas encarnadas que têm uma mediunidade inata, desenvolvida desde criança,
eles exercem sem nenhuma consideração, sem nenhum treinamento sobre domínio da mente, sobre concentração, sobre absolutamente controle do consciente, ela aflora e desabrocha. Aliás, mediunismo não é espiritismo, né? Mediunidade existe desde que o ser humano é ser humano, desde que as pitonisas do oráculo, médiuns em potenciais, né? Se comunicavam com a espiritualidade para orientar os encarnados, e as pessoas praticam a mediunidade independente de qualquer coisa. É um aspecto da nossa vida incontrolável. Uns de desenvolvimento mais complexo, mais demorado, outras que já afloraram de tal maneira que provocam profunda perturbação, né? Então, Chico era um médium desde criancinha, né? Divaldo é um médium, Divaldo inclusive conta aquela história, né, que quando ele trabalhava na repartição pública e ele ia atender no balcão, atendia desencarnados em procura de documentos da sua aposentadoria, e ele combina com o chefe, né, que quando ele visse alguém no balcão, ele olhava para o chefe. Se o chefe dissesse sim, é porque era um encarnado, ele poderia ir atender. Se o chefe balançasse a cabeça como não, ele não deveria ir porque era um desencarnado, ele ia passar vergonha diante dos companheiros de trabalho. A desobstrução do cérebro. Não há dúvida, porém, de que o bom funcionamento da mediunidade exige certo controle do que se passa no consciente e no subconsciente. Ou, para dizer de outra maneira, a capacidade para ceder espaço mental desobstruído ao espírito comunicante, estranho à individualidade do médium. Isso não quer dizer que o médium capaz de realizar esta operação íntima domine toda a sua atividade mental, como sugere Boddington, e sim que consiga deixar fluir por seus condutos mentais o pensamento alheio, como se pondo à margem para deixar o outro passar. É a forma de você fazer aquela concessão mental de ocupação de tempo de memória, de CPU, para que o outro possa se manifestar. Tanto isso é verdade que muitas das melhores mensagens e dos mais convincentes fenômenos ocorre quando o sensitivo, seja ele médium, praticante ou não, encontra-se distraído com uma atividade manual rotineira e repetitiva que não o induz a nenhum esforço especial de concentração extenuante. Alguns dos meus melhores insights, quer dizer, das ideias brilhantes que ele teve, me ocorrem, por exemplo, pela manhã, enquanto me barbeio. Quer dizer, enquanto ele está barbeando, a mente está vazia, porque ele está concentrado numa atividade mecânica que não exige grande raciocínio, e a mente está livre. É a típica atividade automatizada que libera a mente para um trabalho próprio ou alheio. Das mais interessantes ideias que provavelmente foram discutidas, pensadas ou implantadas durante o sono fisiológico emergem naqueles momentos de relaxamento, precisamente quando a atividade consciente está reduzida ao mínimo possível, quase ao nível zero, ocupada apenas em tarefas rotineiras, em movimentos e cuidados automatizados, cedendo espaço mental para pensamentos, ideias do subconsciente ou inconsciente. Toda vez que nós fazemos uma emancipação do corpo físico e liberamos um pouco, e nesses momentos de atividade rotineira a gente tende às vezes a se desdobrar, né, a dar alguns voos espirituais, e nós temos espaço na mente para esses insights, para essas sugestões interessantes, né? Me lembro agora um fato bastante importante. Champollion, quando estava pesquisando a pedra de Rosetta, né, com o intuito de decifrar os hieróglifos egípcios, ele adormece na mesa de trabalho e no sono um egípcio pega a pedra e explica para ele a correlação porque a pedra de Rosetta era um escrito em várias línguas, né? Inclusive em grego, e aí esse espírito fala a Champollion
qual era a correlação entre os hieróglifos e as palavras nas outras línguas. Quando ele acorda e lembra do diálogo dele com esse espírito, e ele põe no papel, e aí está ali a chave para decifrar o que estava escrito e toda a linguagem hierográfica dos egípcios. Quer dizer, é num momento de desdobramento que ele tem acesso a essas informações. Estado crepuscular. Em um dia de tais ocasiões, fui surpreendido com uma expressão desconhecida que somente depois de atenta pesquisa descobri que provinha da língua alemã, que desconheço, e que tinha estreita conexão com certas questões que então compareciam com certa frequência à minha mente nas horas de meditação. Isto quer dizer que assim que a mente oferece o espaço que vimos falando, tornando-nos receptivos a certos recados do inconsciente ou de seres invisíveis que, embora distantes, estão a nós vinculados por qualquer motivo. É essa também a razão pela qual fenômenos de evidência, clareaudiência ou intuição ocorrem a tantas pessoas, mesmo que não sejam médiuns praticantes. No estado crepuscular, quer dizer, entre a vigília e o sono, quando a gente está dá aquela cochiladinha ali, nos momentos em que antecede ao mergulho no sono comum, ou na volta desse, quando a pessoa ainda sonolenta não despertou de todo. O que nos leva a outra especulação, a de que esse estado de esvaziamento na mente pode ser também resultante de um desdobramento, ou seja, um afastamento maior ou menor do perispírito em relação ao corpo físico, pois, como sabemos, a consciência vai com o espírito, em vez de ficar no corpo físico. Como também a dor física que desaparece enquanto estamos desprendidos do corpo, seja pelo sono fisiológico, seja pela hipnose ou pela anestesia. São hoje muito bem documentados tais fenômenos que não apenas na literatura espírita, mas também na observação científica, especialmente pelos médicos, nos casos de morte aparente com retomada da vida do corpo. O cérebro perispiritual. Como também vimos em A Memória e o Tempo, o dispositivo da consciência durante o processo de desdobramento permanece no corpo físico por alguns momentos, de onde a pessoa contempla seu próprio fantasma desdobrado. Quer dizer, é quando nós no auto-vemos, né? É um fenômeno muito interessante. Em seguida, fica como que dividida entre o corpo físico e o corpo espiritual para finalmente emigrar para este último. Então, toda a nossa memória fica no corpo perispiritual. Uma vez nesta terceira posição, o cérebro físico, embora continue energizado e vitalizado, pois o espírito continua preso a ele pelo cordão fluídico, está como que vago, desocupado, disponível para receber impressões e imagens, não apenas do seu próprio espírito desdobrado, quer dizer, não só pelo nosso cérebro perispiritual, com visões anímicas, como de outros espíritos, tanto encarnados como desencarnados, próximos ou mais distantes. Todo esse procedimento ocorre em estado de relaxamento, de descontração, de repouso, durante o qual a realidade física externa fica como que isolada da realidade interna espiritual mental. Parece lógico, portanto, concluir que talvez não haja aqui um processo efetivo de bloquear o pensamento e fazê-lo estancar nas fontes profundas da mente, mas sim uma técnica segundo a qual o perispírito parcialmente desdobrado no corpo físico leva consigo o dispositivo da consciência, deixando vagos e em disponibilidade os mecanismos correspondentes no organismo físico, por onde circulam ideias e imagens e pensamentos sob seu comando. É como se a consciência, ao afastar-se, permitisse que alguém a substituísse no comando do organismo. E isso ele explora bastante no livro A Memória e o Tempo, porque
como depositório final de todas as nossas memórias, seja consciente, subconsciente ou inconsciente, é o cérebro perispiritual. Toda vez que nós nos desdobramos, nós levamos todos esses acessos de memória junto conosco, né, no nosso corpo perispiritual. Então, o cérebro físico fica como vago, desocupado, livre para receber influxos mentais dos nossos amigos espirituais comunicantes que se usam. Então, uma das técnicas que ele estimula não só é o controle do cérebro para que você pare aquela torrente de pensamentos, que é difícil, mas como se desdobrar, se desligar, se afastar, para que os circuitos de memória do corpo físico fiquem desocupados. Dispositivos orgânicos do cérebro. De tudo o que ficou dito, fica-nos, portanto, a conclusão de que, em vez de um esforço quase físico ou mental de concentração, o médium precisa exatamente do contrário, isto é, de um estado de relaxamento, que crie em si mesmo a receptividade necessária ao desempenho de sua tarefa. O esforço de concentração resulta não apenas improdutivo, mas contraproducente, dado em que, em vez de criar um relaxamento propício aos processos mentais, mantém o corpo e a mente em estado de tensão indesejável. Segue-se que o fluxo incessante do pensamento não é propriamente estancado, como quem fecha uma torneira, e sim continua a fluir em outro contexto, ou seja, no âmbito do espírito, sem circular, contudo, pelos dispositivos conscientes ou orgânicos do cérebro, né? Então, ele estimula mais uma vez a gente relaxar de tal maneira que a gente possa produzir um desdobramento e liberar os dispositivos orgânicos do cérebro, porque nós concentramos toda a nossa atividade cerebral no perispírito. Mediunidade inconsciente. Essa hipótese parece reforçada quando nos lembramos de que o espírito nunca está inconsciente, quer dizer, nós, espíritos imortais, sempre estamos conscientes, a não ser em caso de alienação mental, que, por mais que dure, é sempre temporário. Temos disso evidente demonstração no mecanismo da chamada mediunidade sonambúlica ou inconsciente, na qual o médium como que entrega seu corpo físico ao espírito manifestante, permanecendo consciente ao seu lado e até exercendo, quando bem treinado, certo controle para que o espírito se turbulento não provoque tumultos indesejáveis. Mesmo os médiuns que mantêm no corpo certo grau de consciência, ela pode estar distribuída entre o corpo físico e o espiritual. Acompanham a manifestação que se realiza por intermédio dos seus corpos físicos, assistem aos gestos, ouvem a voz, mas não conseguem interferir para que os seus pensamentos se reproduzam, e não os do manifestante. Assim, mesmo tido por inconsciente no corpo físico, o espírito está sempre consciente, embora sem poder interferir de maneira mais drástica, como às vezes gostaria de fazer para conter impulsos de violência ou de incontinência verbal do manifestante. Então, ele alerta que mesmo na mediunidade sonambúlica ou inconsciente, nós estamos sempre conscientes e, se bem treinados, e isso é muito importante, podemos monitorar e controlar, apesar de termos limite nesse controle, a atividade do espírito comunicante, né? Nunca é desejável permitir que o espírito comunicante extrapole, né, em atitudes verbais, incontinência verbal, como ele diz aqui, ou atitudes físicas que não sejam coerentes. Pressão e tensão na atividade mediúnica. Ao discorrer sobre fenômenos de alucinação, Boddington volta a lembrar que a concentração, da maneira pela qual muitos a entendem, deve ser evitada e não desejada. Acha ele, e como ficou dito há pouco,
essa também é a minha experiência, que a pressão e a tensão da chamada concentração devem ser excluídas ou neutralizadas, precisamente para não criarem dificuldades ao exercício das faculdades de que precisamos, livres de distorção e deformações alucinatórias. É preferível e desejável, no desempenho do trabalho mediúnico, a tranquila espera em estado de relaxamento e descontração, tanto no desenvolvimento da mediunidade, portanto, quanto sua utilização regular deve ser regidos pelo princípio da espontaneidade, de qualquer maneira. De tais esforços podem resultar não apenas fenômenos alucinatórios ou fantasiosos, mas também exaustão física e mental indesejáveis. Por outro lado, quanto mais a consciência do médium interferir com o fluxo normal de suas faculdades e dos fenômenos que por seu intermédio se produzem, menos satisfatório será o resultado de seus esforços e em consequência de seu trabalho. Não se trata aqui de sufocar, reduzir ou extinguir as manifestações próprias da consciência, mas de redirecioná-las de forma que, no momento oportuno, o pensamento do médium ceda sua vez ao pensamento dos que desejam se manifestar por seu intermédio. Então, ele alerta aqui que a atividade compulsiva, né, da concentração e da ideia fixa, seja uma imagem, um pensamento, uma ideia que fica ali encarcerada no cérebro, ela tem que ser excluída e neutralizada porque ela bloqueia de forma a desenvolvimento de um trabalho adequado. E ele faz, por fim, encerrando aqui o item 23, um comentário sobre médiuns mecânicos. Claro que tudo isto diz respeito basicamente ao fenômeno da incorporação, como ainda veremos mais adiante, uma vez que no exercício da mediunidade psicográfica as coisas se passam em certa modalidade de maneira diversa. Como ainda veremos, o médium pode manter sua mente totalmente ocupada, até com pensamentos alheios ou mesmo e continuar a psicografar um texto coerente e de elevado teor doutrinário ou filosófico, como na psicografia mecânica, na qual ele apenas empresta seu braço ao manifestante, mas fica com o controle de tudo, o mais da sua instrumentação mediúnica, podendo até atender pela mesma psicografia outro espírito, com a mão desocupada, e não um terceiro manifestante pela psicofonia. Então, ele cria aqui uma avaliação que nos fenômenos mecânicos, né? E aí lembrando as cestinhas de bico, né? Em que nós fazíamos psicografia através dos médiuns mais mecanicamente, totalmente mecanicamente, né? Porque era a cesta que escrevia. Existe o caso em que o braço do médium ele é simplesmente um instrumento mecânico em que um espírito comunicante se apossa, liberando todos os demais circuitos da atividade mental do médium, permitindo até que ele faça dois trabalhos entre espíritos comunicantes simultâneos. É uma colocação bastante interessante, rara, é claro, mas é um comentário didático importante para nós termos clareza desse processo de ocupação do cérebro físico, né? Para nós entendermos todos esses mecanismos de ocupação do cérebro físico, do cérebro perispiritual, a obra complementar da trilogia do Hermínio, né, A Memória e o Tempo, complementa com muita clareza e você vai entender todos esses mecanismos de acesso à sua memória, né? Do consciente, do subconsciente, do inconsciente e como funciona essa troca e esse armazenamento de memória. Encerramos aqui o nosso estudo de hoje, meus irmãos. Que Jesus, o nosso meigo e amado Mestre, nos ampare e nos sustente na nossa caminhada e nos inspire na noite de hoje. Muito obrigado pela atenção, uma boa noite.